Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eduardo. Vamos começar com o nosso primeiro vídeo do canal. E vamos fazer uma introdução, então, à identificação espectrométrica de compostos por ressonância magnética nuclear. Então, primeiramente, eu vou fazer uma introdução, vou comentar um pouco sobre os núcleos, as características do spin nuclear, da ressonância, um pouquinho sobre a transformada de Fourier, sobre o equipamento e algumas características do espectro, como o número de sinais, a frequência dos sinais, o deslocamento químico em ppm, partes por milhão, a área dos sinais, a integral, a multiplicidade do sinal, acoplamento spin-spin, ou como alguns gostam de chamar N+1, e a constante de acoplamento JAB, dada em Hertz. Falar um pouco sobre o deslocamento químico e o efeito da blindagem eletrônica. E vamos começar então. Então, o fundamento da técnica. A espectroscopia, ela é o estudo da interação entre a matéria e a radiação eletromagnética. E através dessa técnica espectroscópica, no RMN, ressonância magnética nuclear, nós obtemos uma informação. Essa informação pode ser um grupo funcional, uma subestrutura molecular, pode nos trazer dados sobre a conectividade atômica ou molecular e a estereoquímica. Então, aqui na imagem, como vocês podem ver, temos uma esfera que está girando sobre um plano, e essa esfera ela gira nesse plano que é chamado eixo nuclear. Então temos um núcleo, ele é conhecido como um núcleo girando em torno do eixo nuclear. O movimento gera um dipolo magnético ao longo do eixo nuclear. E esse movimento ele é lido no espectro. Então, se lembrar lá de química geral, temos os números quânticos. Número quântico M pode ser o número quântico spin, mais um meio, menos um meio. E aquele mais um meio ou menos um meio é o sentido da orientação desse núcleo girando em torno do seu núcleo, do seu eixo nuclear. E esse movimento gera um dipolo magnético ao longo desse eixo. Essa é uma propriedade magnética do núcleo, né? Então, sem aplicação de um campo magnético, ela tende a ter uma desorientação quanto à sua coordenação. Então, ela tem um movimento desorientado. A partir do momento que aplicamos uma energia, um campo magnético, esses spins, esses núcleos tendem a se comportar de uma forma. Então, eles passam a se orientar em um sentido. Antes era um sentido randomizado, ou seja, sem sentido algum. Então, a partir do momento que temos esse pulso de radiofrequência, fazendo essa aplicação do campo magnético, a energia do meio aumenta, e agora o núcleo alfa e beta spin tende a ter uma excitação do spin e um relaxamento. Os núcleos estão agora em ressonância com a radiação. A partir de então, o sinal ele pode ser detectado no espectro. Então, a frequência do sinal, a intensidade do deslocamento químico, o ambiente químico vai influenciar no sinal. Ou seja, ele é igual quando o sinal tem a mesma frequência, então o ambiente químico é igual. Então, os núcleos agora eles passam a estar em uma ressonância com a radiação, que gera o nosso sinal no espectro, que é o deslocamento químico pela intensidade do sinal. Se todos os prótons estivessem em um mesmo ambiente químico, todos forneceriam sinais em uma mesma frequência em resposta ao campo aplicado. Então, esse é o equipamento, o espectrofotômetro. Ele é um equipamento computadorizado e ele consiste de várias partes, sendo as principais que vamos apresentar aqui: a entrada da amostra, a entrada da sonda, que faz a leitura, e a entrada do hélio. Porque o hélio tem que manter esse sistema todo refrigerado para que ele funcione corretamente, e a entrada de nitrogênio. Então a amostra ela é inserida no magneto, que a gente já vai mostrar, e daí entra a sonda de detecção. Então pense o magneto como esse super-herói que tem hélio ao redor dele, refrigerando ele, e esse magneto vai gerar o nosso pulso. E esse pulso ele é enviado lá ao computador, que vai fazer o cálculo. Esse pulso eletromagnético me gera um gráfico.
que ele é o nosso interferograma, que é o gráfico do canto superior esquerdo aqui. Quimicamente ele não me representa nada. Esse gráfico, então, ele é jogado num cálculo que a gente chama de transformada de Fourier, lá no equipamento, que vai fazer um tratamento matemático desse gráfico e vai me gerar o meu espectro, que correlaciona a intensidade do sinal por frequência. E essa fotinha aqui é do Fourier, que fez a transformada. Então, o tubo contendo a amostra, ele vai ser então irradiado e esse sinal vai ser levado a um detector que vai ser amplificado e daí transmitido ao computador. Esse gerador de radiofrequência, ele trabalha entre 10 a 5 e 10 na décima. E esse magneto, ele também é conhecido como solenoide ou supercondutor. Então, agora para finalizar nossa aula introdutória, vamos falar sobre algumas informações do espectro de ressonância magnética nuclear. Vamos desenhar uma molécula qualquer aqui como exemplo. Então vou desenhar aqui um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de carbono, a outro de hidrogênio, a outro de hidrogênio, a outro de carbono, hidrogênio, hidrogênio, carbono, hidrogênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Então nós temos a molécula aqui, 3 carbonos, prop, ligações simples AN, carbono 1-ol, propanol. Propanol. Então, vamos lá. Então, nós já vamos adiantando alguns temas aqui, enquanto a gente faz essa introdução. Então, no espectro de ressonância magnética nuclear do núcleo de hidrogênio, H1. Então, vamos lá. Nós temos quantos hidrogênios na molécula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hidrogênios, mais esse hidrogênio, 8 hidrogênios. Temos 7 hidrogênios ligados à cadeia carbônica e um hidrogênio solto aqui no oxigênio. Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar de frequência de sinais, deslocamento químico. Então, nós temos aqui um átomo eletronegativo que vai desblindar um pouco estes sinais em este sinal. Desblindar, que eu digo, é lá no espectro. Ele vai me dar um sinal mais à esquerda, em campos mais altos no nosso espectro. Beleza. Vamos analisar a área dos sinais e a multiplicidade. Então, a multiplicidade, M, ela é dada pelo número de hidrogênios vizinhos mais 1. Então, vamos lá. Vamos analisar este átomo de hidrogênio, HA. Ele tem quantos hidrogênios vizinhos? Ou seja, vamos no carbono vizinhos e vamos contar. 1, 2. 2. 2 mais 1 dá 3. Então, este átomo de hidrogênio, ele tem 3 hidrogênios vizinhos. Beleza. Quantos átomos de hidrogênio tem 2 hidrogênios? Ou seja, tem 2 hidrogênios vizinhos, que vai me dar um sinal de 3 hidrogênios. Ele me tem 1, 2, 3. Eu tenho 3 hidrogênios. Então, beleza. A integral, que é a minha área de sinal, vai ser de 3 hidrogênios, porque são 3 hidrogênios que estão dando esse sinal de 3 hidrogênios. Então, lá no espectro, eu procuraria observar um tripleto de 3H. Essa multiplicidade para esse sinal, como integral de 3 hidrogênios. Este hidrogênio aqui, HB, ele tem quantos vizinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 vizinhos. 5 mais 1, 6. Isso é um multipleto. Então, eu observaria um multipleto de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios. Quantos hidrogênios estão me dando esse sinal? 2 hidrogênios. Eles possuem o mesmo ambiente químico. Então, integral de 2 hidrogênios. Então, aqui é só para explicar que essa é
É assim que se faz, é assim que se obtém a multiplicidade de sinal em integral. A integral ela vai me integrar aqui a área desse sinal, que vai me dizer lá no computador que é referente a 2 hidrogênios. Olhando visualmente na molécula, é assim. Um outro conceito que a gente tem que abordar é o conceito das constantes de acoplamento. O que seriam isso? Nós temos um átomo de hidrogênio A, um átomo de hidrogênio B e um átomo de hidrogênio C. E aqui nós temos um radical. Então, este acoplamento aqui, então esse hidrogênio A em B, ele acopla em orto com esse, e esse A acopla em meta com esse hidrogênio C. Então, vamos lá. O HA e o HB, eles são prótons que se acoplam entre si, assim como o HA e o HC são prótons que se acoplam entre si. A gente vai ter um sinal desse hidrogênio, um sinal desse hidrogênio e um sinal desse hidrogênio. Então, para achar o sinal, o acoplamento, a constante de acoplamento J, a gente tem que pegar o sinal do 1 e o sinal do 2. Então, vai ser J vai ser igual ao sinal do 1 menos o sinal do 2, multiplicado pela potência do equipamento. Que geralmente, isso depende para cada equipamento, mas os exemplos que eu vou trazer nas próximas aulas é de 300 MHz. E isso vai me dar um sinal em Hz, que vai ser o meu J, minha constante de acoplamento. Acoplamento orto, o meu J, ele gira em torno de 8 Hz. Assim como acoplamento meta, gira em torno de 2 Hz.